Olá, muito boa tarde para você. Começando o Globo Esporte, vamos falar dos estaduais, hein? Então, na reta final do Paulista, semifinais definidas, Fluminense e Flamengo começam hoje. A decisão do Carioca, a gente vai falar sobre essa final também. Mas antes, a Taça Rio, Botafogo e Vasco, valendo o 5º lugar do Carioca. Só que eles estão de olho mesmo, é na Série B. Esse é o zagueiro Souza, do Botafogo, apenas 19 anos. Diz aí, tá preocupado em enfrentar o homem-gol do Vasco, o argentino Germancano? Sobre essa pergunta eu não faço análise só do Germancano. Nós estamos trabalhando para neutralizar todo o time do Vasco. O Botafogo faz a primeira partida da decisão da Taça Rio amanhã no Newton Santos, num confronto que vale o 5º lugar do Carioca. Mas não é só isso. É importantíssima essas duas partidas contra a equipe do Vasco. Uma porque é um clássico, uma final, e também porque a gente está almejando a Série B num futuro próximo. Souza começou a ganhar espaço na equipe principal do Botafogo na reta final do último brasileiro, com a equipe já caminhando para o rebaixamento. A nova temporada chegou trazendo mais concorrência na zaga. Souza jogou contra o Motoclube na Copa do Brasil como lateral esquerdo e só voltou a ter sequência em sua posição de origem depois da lesão de Gilvan, que segue no departamento médico. O recorte da temporada ainda é pequeno, 6 jogos, 5 como titular. Mas com ele em campo, o Botafogo ainda não perdeu e mais, sofreu apenas um gol. O jovem Souza vai começar jogando amanhã, sempre disposto a aprender. Essa transição fica mais fácil por conta dos mais experientes nos ajudarem, dos meninos que estão subindo da base. Se a gente colocar num campinho todas as contratações do Vasco para a atual temporada, vai perceber que faltaria pouco para completar o time. É que o clube, apesar das limitações financeiras, foi ao mercado para montar a equipe titular. 5 dos 7 reforços já se firmaram na escalação. Só Rômulo e Léo Jabá estão na reserva, dos jovens Matias Galarza e Gabriel Peck. E é assim, com força máxima, que o Vasco deve entrar em campo amanhã contra o Botafogo no jogo de ida da final da Taça Rio no Newton Santos. São 2 jogos e a gente tem que estar bem focado para essa primeira partida, esses primeiros 90 minutos. Apesar de reserva, o Léo Jabá é o único reforço que chegou a 2 assistências até agora na temporada. Para o Peck contra o Boa Vista e para o Cano contra o Resende. E ele só tem 5 jogos pelo Vasco. Dos contratados, Rômulo é o que tem menos partidas, só 2 até agora. Em compensação, o Zeca. 11 jogos em 2 meses, o reforço que mais atuou pelo Vasco. Num contraste evidente com o que foi a passagem dele pelo Bahia. 19 partidas na temporada passada inteira. Zeca aparentemente se encontrou. Outros ainda buscam espaço. E o Vasco tenta encerrar bem o Carioca em 2 clássicos contra o Botafogo. A seguir, notícias do Fla-Flu, que decide o Carioca, e os vovôs Nenê e Diego ficaram ali, lado a lado, para falar do clássico. O e-Gol está com 4 times tradicionais disputando o título e você pode acompanhar os jogos no Sport TV hoje e amanhã, a partir de 1h30 da tarde, daqui a pouco. Pode ter clássico carioca na final, pode ter time paulista na decisão, time mineiro campeão. É a reta final do Campeonato Brasileiro de PES, o e-Gol. O e-Gol Pro tem um formato bem diferente do usual. Em vez do clássico 1 contra 1, como acontece no Brasileirão, aqui são 3 jogadores em cada clube controlando o time inteiro. Mas não é bagunça não, hein? O capitão dá as ordens o tempo todo, eles combinam entre si quem faz o quê, quem é melhor na defesa, quem é mais habilidoso, quem finaliza melhor. Joguinho na TV, controle na mão, durante muito tempo. Isso aqui foi só diversão, entretenimento. Só que isso mudou, o videogame virou esporte. E o Campeonato Brasileiro de PES, o e-Gol, está na fase final com 4 grandes: Atlético Mineiro, Vasco, Botafogo e Corinthians. E muitos dos caras que representam esses grandes times hoje nos games sonharam em jogar bola. Já nasci com o futebol na veia, torço, gosto de futebol pra caramba. Então, joguei bola também, né? Cheguei a jogar
até meus 15 anos. Se no campo não deu certo pro Felipe Mestre, nos games já ganhou vários títulos sul-americanos. Esteve no top 5 mundial da categoria. Ele, com o Corinthians, tá em uma semifinal. É um sonho poder representar o Corinthians, é a mesma coisa como se eu fosse representar ele no time de futebol de campo, real. Mestre tem 30 anos. Pode encarar na decisão Eduardinho. Tem só 16. É promessa da nova geração e um dos destaques do Vasco, que busca o primeiro título nos eSports. Tá tendo essa oportunidade de quem sabe, se Deus quiser, ter o primeiro título, acho que é para ficar marcado na história. Trazer o primeiro título ia ser muito marcante. Aí hoje tem brasileiro disputando cinturão no UFC, Charles do Bronx, encarando o americano Michael Chandler pelo título da categoria peso leve ao vivo no Combate. Entra lá no combate.globo, aproveita a promoção imperdível do plano anual. Na encarada saiu faísca. O brasileiro Charles Oliveira, o Charles do Bronx, e o americano Michael Chandler não esconderam a tensão na pesagem do UFC 262. Também pudera. O combate vale o cinturão do peso leve, que está vago desde que o então campeão Khabib Nurmagomedov se aposentou em março e invicto com 29 vitórias na carreira. Por isso, a luta principal de hoje marca o início de uma nova era na categoria até 70 quilos. Um momento muito aguardado pelo brasileiro. São 11 anos de história, Deus não ia me dar um fardo maior do que eu possa carregar. Eu sei que meu adversário é duríssimo, mas eu sou mais duro do que ele, eu tô pronto, é agora. O combate vai ser aqui em Houston, no Texas, com casa cheia. Mais de 17 mil pessoas são aguardadas na arena e o uso de máscara não é mais obrigatório aqui no estado desde o mês de março. Com a vacinação avançada, os Estados Unidos anunciaram essa semana que as pessoas que já foram completamente imunizadas contra a Covid-19, como eu, não precisam mais utilizar o equipamento de proteção. O Texas já reabriu toda a economia desde março. 40% da população adulta já tomou pelo menos uma dose da vacina. Nessa semana, o estado começou a imunizar também crianças entre 12 e 15 anos. Para o Charles do Bronx, que mora no Guarujá, em São Paulo, a torcida mais importante ficou em casa. A filha Tayla, de 4 anos. O que ela mais pede pra mim, papai, traz esse cinturão. Então tenho certeza que segunda-feira esse cinturão tá no Brasil, tá na sua mão, minha filha. Confiante, Fluminense e Flamengo fazem hoje o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Final de campeonato entre rivais, Fluminense e Flamengo. A estratégia de jogo já seria segredo de qualquer jeito. Em uma entrevista assim, então... Podemos falar aqui não, né? Na frente do homem. Dá o caminho. Juntos, um do lado do outro, Diego e Nenê. O mais veterano do Fluminense, com 39 anos de idade, e o mais veterano do Flamengo, com 36. Experiência de sobra em campo. Importa sempre é o desempenho, né? É o rendimento que você tem, independente da sua idade. Não influencia em nada se você é disciplinado, competitivo e tem vontade de vencer, né, o tempo todo. O Fluminense deve repetir o time titular do jogo contra o Santa Fé pela Libertadores no meio de semana. Força máxima para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. No Flamengo tem proposta oficial na mesa. O Olympique de Marselha ofereceu 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, para levar o meio-campo Gerson para a França. Enquanto a diretoria analisa a proposta, o Gerson, recuperado de lesão muscular, está à disposição para o jogo de hoje. Mesmo caso do zagueiro Rodrigo Caio. A dúvida é se os dois começam jogando. Dos titulares, só Diego Alves segue machucado. Gabriel Batista deve continuar no gol. Pelo segundo ano seguido, Fla-Flu na reta final do Carioca. Em 2020, o Fluminense ganhou a Taça Rio, mas o Flamengo ficou com o título estadual. Agora, os rivais vão se enfrentar de novo, e embalados. Cada um é líder do seu grupo na Libertadores. E os dois não perdem há um bom tempo. O Flamengo está invicto há 8 jogos. Queremos aproveitar, desfrutar de todo esse momento, vencendo, conquistando títulos. A invencibilidade do Fluminense já dura 11 partidas. A última vez que o time ficou tanto tempo sem ser derrotado foi em 2016. Disseram que a gente não ia chegar ano passado na Libertadores, chegamos. Disseram que a gente só ia passear esse ano e estamos demonstrando o contrário.
Na decisão do Campeonato Carioca não tem vantagem do empate para ninguém. Então, para o Fluminense e para o Flamengo, seja qual for a estratégia de jogo, é preciso vencer.